Olá, eu sou o professor Tiago Licarião, de Filosofia, e agora vamos para a tua bateria de questões. Então pega teu materialzinho e vamos estudar o tema de hoje, tá? Que é conhecimento filosófico e reflexão. Nesse tema a gente vai ter que, através das questões, pensar as características do conhecimento filosófico e como ele se dá através da reflexão, tá ok? Então vem comigo. Pega aí teu materialzinho e a partir da questão 19 a gente já começa. Vamos ler a questão da banca do SSA da UPE, olha aí. Sobre o conhecimento filosófico, considere o texto a seguir. O saber é infinito e difuso. Dele, se valendo, procura a filosofia aquele centro a que fazíamos referência. O simples saber é uma acumulação, a filosofia é uma unidade. O conhecimento filosófico ele busca compreender o todo e ele não é de acumulação, porque ele tende justamente a criar novas questões, criar novas indagações a partir de si mesma e também sobre o mundo. O saber racional é igualmente acessível a qualquer inteligência, porque na filosofia todos os homens são dotados de razão. A filosofia é um modo de pensamento que termina por constituir a essência mesmo de um ser humano. Porque todo ser humano tem capacidade de realizar a reflexão filosófica. Então vamos lá. O autor enfatiza a singularidade do pensamento filosófico. No alinhamento dessa reflexão, tem-se como correto que, vamos ver, o conhecimento filosófico se adquire sem ser procurado, surge espontânea e naturalmente no âmbito da razão? Não, apesar dos homens serem racionais, eles precisam despertar motivos. Conforme os gregos, um desses motivos seria o espanto, o tauma, a admiração, o amor pela sabedoria. Então, ele não se adquire sem ser procurado. Ele é procurado mediante as condições que o homem busca refletir a natureza, Deus, o homem, qualquer tipo de indagação feita. Então, a letra A está incorreta, vamos à letra B. A filosofia é um saber de acumulação, bastando tão somente adquiri-lo. Nesse caso aí, a filosofia não é um saber de acumulação. O simples saber é uma acumulação. A filosofia é a unidade, é a busca por um todo muito maior. Então não se trata de acumulação. A acumulação não é uma característica do saber filosófico. Então a letra B está errada, vamos à letra C. O conhecimento filosófico é a posse do saber racional no âmbito existencial. O conhecimento filosófico é a posse do saber racional? Não é a posse do saber racional. O saber filosófico, o conhecimento filosófico, na verdade, é o amor pelo saber, é o amor pela sabedoria que faz o homem buscar essa sabedoria, só que por meio da razão. Vê só, a letra D agora. O saber filosófico é infinito e difuso, valendo-se da sensação para se constituir em essência do ser humano. Ele não se vale da sensação, ele se vale da razão. Foi por meio do logos, o discurso racional, o saber, que o homem, racional, né? Que o homem almeja a sabedoria. Então você vê aí que a letra D está errada e vamos à letra E como a verdadeira. O conhecimento filosófico caracteriza-se pela sua dimensão crítica e sonda a essência mesma das coisas. Então, sondar a essência das coisas em si mesma e sua dimensão crítica são duas características fundamentais do conhecimento filosófico. Vamos à questão 20 agora. Sobre o conhecimento filosófico, considere o texto a seguir. O pensamento não é um dom do homem, senão uma aquisição precária que lhe custa muito esforço e pode ir-se entre as mãos. Porque ele está dizendo que o homem não nasce com saber, ele é adquirido às custas de muito esforço. Então, o texto do filósofo espanhol define claramente o valor do pensamento no plano filosófico. Nessa linha de raciocínio, é correto afirmar que, então, o valor do pensamento no plano filosófico, nessa linha de raciocínio do Ortega y Gasset, né, é correto afirmar o quê? Que letra A, o pensamento filosófico requer muito esforço e pouca interpretação? Não, ele requer muito esforço e muita interpretação. Né? A nossa capacidade de contextualizar, decodificar, né, as coisas, os acontecimentos. Letra B, o pensamento filosófico
tem valor secundário na aquisição do conhecimento? Não, o pensamento filosófico tem valor primário na aquisição do conhecimento, por isso filosófico. C. A dimensão do pensamento se encontra no âmbito do esforço acrítico? Não, né? Crítica é uma das características do pensamento filosófico, então tem que ser crítico. C é errado. Letra D. O primado do conhecimento filosófico se restringe ao dom do homem? Que dom? A razão não é um dom. Para a filosofia, a razão é uma estrutura, né, que proporciona ao homem o entendimento. Ok? E olha só, sobra a letra E. A singularidade do pensamento filosófico atrela-se ao esforço crítico. Então, esforço crítico, uma das características do conhecimento filosófico, tá bom? Ou no valor do próprio pensamento, né? Vamos à próxima questão, questão 21. Atente ao texto a seguir, ainda do SSA UPE. Boas questões. Sobre o conhecimento filosófico, o que a filosofia nos ensina é o risco de tomar por certo aquilo que devíamos prestar atenção cuidadosa, bem como a possibilidade de descobrir sobre o prosaico, comum e rotineiro, um universo de extraordinária riqueza e variedade, diante do qual podemos somente nos maravilhar. No tocante ao conhecimento filosófico, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, nos aspectos gerais, tá? Letra A. O conhecimento filosófico é um conjunto de conhecimentos prontos, fechados em si mesmo, confundindo-se com a sabedoria? Não. Conhecimento filosófico almeja a sabedoria, ele torna-se sabedoria. No entanto, ele não é fechado em si mesmo porque ele é aberto à crítica. E ele não é um conjunto pronto de conhecimentos, ele é sempre por se fazer. Se fosse um conjunto pronto de conhecimentos, não precisava ser filosofia. Letra B. Letra A errada. A filosofia é um conhecimento assistemático que procura alcançar as explicações particulares sobre todas as coisas. Alcançar as explicações particulares e universais, no entanto, não é assistemático. Uma característica do conhecimento filosófico é que ele é sistemático. Então, a letra C agora. O conhecimento filosófico é uma simples abstração independente da vida. A filosofia traduz o sentir do homem. Sim, a filosofia traduz o sentir do homem. Só que não é uma simples abstração independente da vida. É na vida que o homem faz filosofia. Então, a letra D agora. A filosofia deve ser ensinada e estudada em virtude da resposta precisa que proporciona aos problemas que ela suscita. Veja, a filosofia ela levanta mais respostas, basicamente, do que propriamente nos oferece uma resposta precisa, né? Porque o pensar ele é muito amplo, tá bom? Então, as respostas e as perguntas também são muito amplas. A letra E, né? Sobra aí a letra E. O conhecimento filosófico converte em problema os pressupostos da ciência. A filosofia se opõe a si mesma com o primeiro e fundamental problema, né? O problema fundamental, um dos primeiros problemas da filosofia é a relação, né, homem-natureza, né? Entender a natureza seria compreender a si mesmo. Dentre vários outros problemas, porque a cada momento da história da filosofia um centro do debate vai acontecer. Na antiguidade era a natureza, no mundo medieval era Deus, na modernidade era o homem, tá? Então, assim, essa letra E está bem mais complexa e mais concisa, tá? De acordo com o que a gente conhece sobre conhecimento filosófico, as características. Então, vamos aqui, a 22ª, tem aqui um textinho, né? Sobre o pensamento filosófico, observe o texto a seguir. Mas o foco é justamente no texto. A filosofia, que já foi todo saber teórico com os gregos e que há pouco e pouco se separou da ciência, essa separação ocorre na modernidade, né? Digamos assim, na pós-modernidade, né? Filosofia é uma coisa, ciência é outra. Muitos teóricos discutem esse debate, filosofia é uma coisa e ciência é outra. No entanto, na antiguidade não tinha essa separação, tá? Ciência e filosofia era um saber só. Principalmente em Aristóteles, por exemplo. Nunca aconteceu seu sentido e pouco se separou da ciência. Nunca perdeu seu sentido universalizante e unitário. Assim, tudo quanto existe, tudo quanto constitui o nosso mundo das formas mutáveis, que é o plano sensível, né? Ou o nosso mundo das formas imutáveis, e aí o texto está se referindo à teoria das ideias em Platão, tudo, enfim, forma o objeto da filosofia. O objeto da filosofia de Platão é o quê? É a ideia, né? Lá, que é justamente o eidos,
né? Ideia em grego, eidos para Platão. Então esse conceito é muito fundamental em Platão. O conhecimento filosófico para Platão está na ideia, né? Mas só que esse conhecimento ele não é fundamentado no mundo sensível, porque o mundo sensível são apenas cópias imperfeitas, é apenas um reflexo da ideia perfeita. Logo é imperfeito. Então vamos lá. Com relação ao pensamento filosófico, analise os seguintes itens. Item 1. A filosofia, como ele está falando aqui, ó, a filosofia é uma transcendência de todo o saber fragmentário das disciplinas particulares. Nesse caso aí, tá certo? Ó, a filosofia é a transcendência de todo o saber, né, fragmentário das disciplinas particulares. Nesse caso, sim, a filosofia transcende a todo o saber fragmentário das disciplinas particulares, porque no caso dos gregos, até ali o Renascimento, né, dos gregos até o Renascimento não existia essa separação fragmentária. Foi com o Renascimento que existiu essa separação fragmentária das disciplinas. Que disciplinas particulares são essas? Você estuda o quê? Você é especialista em biologia, então você vai estudar o quê? Bios, vida. Você é especialista em antropologia, você vai estudar o quê? Antropo, referência ao homem, né? Então você vai estudar o homem, né? Você vai estudar história, você vai estudar a sociedade. Então essa é a fragmentação das disciplinas particulares, mas a filosofia transcende de todo o saber fragmentário. Então tá correto. Então, o primeiro aqui, na 22ª, está na letra C, e na letra A e na letra D. Então a resposta está entre essas três. O segundo pode ser que diga para a gente um pouco mais, né? Vai eliminar talvez a D se for errado. Então, vê. 2. A ciência tem uma visão geral do mundo, denominada também concepção científica do mundo. Sim, a ciência tem uma visão geral do mundo, denominada também concepção científica do mundo, né? Porque ela busca entender no particular o que é o mundo. Então, ela tem uma visão, sim, geral do mundo. Ela investiga o mundo, né? O objeto de pesquisa da ciência é propriamente o mundo, né? E o homem está nesse mundo, né? Enfim, então o 2 aí está certo, então sai a letra D, né? Então só fica a letra C e a letra A. Então vamos tentar agora a definição com 3, né? Consiste a filosofia na constituição ativa do seu próprio objeto, no colocar em marcha sua reflexão. Então o objeto da filosofia é sempre a reflexão em marcha, nunca para, né? Nunca é um conhecimento fechado em si mesmo. Então está correto 3. Por enquanto fica entre a A e a C. Então o quarto agora, né? Talvez defina, ainda não. A atitude filosófica perante o mundo é fundamentalmente de indagação, de questionamento. A gente vê aqui por esse texto, né? Quando o garoto cita Sócrates, né? Então, a atitude filosófica de Sócrates na filosofia grega é a indagação permanente, né? Por quê, o que, como, tá? E o quinto, né? O quinto talvez defina agora. O pensamento filosófico, muito longe de ignorar o mundo material, refletirá sobre ele mesmo. A filosofia não está separada da vida. Então, filosofia se faz em vida, não só faz por meio do mundo material, mas metafisicamente, como é a teoria de Platão, né? Por meio da metafísica, ele entende o eidos. Então, a característica do pensamento antigo, letra C, todas estão praticamente corretas. Vamos à próxima questão, 23ª. Olha aí. Observe a imagem a seguir. Platão e Aristóteles, imagem clássica aí da pintura Rafael de Sanzio, né, do século XVI, se eu não me engano, né, pintando a representação, né, do Platão com a mão voltada para cima, mas esse Platão aí está mais parecido com o Leonardo da Vinci, né, porque para Rafael Sanzio o Leonardo da Vinci era um grande pensador, né, e o Platão, né, era também um grande pensador, então ele coloca, né, ele faz a alusão também a Leonardo da Vinci através do Platão. E o Aristóteles, né, com a mão assim, o plano imanente das coisas, né? A filosofia aristotélica ela busca investigar o plano imanente das coisas, enquanto Platão, que é o plano transcendente, não esquece isso. Imanente, plano físico, no próprio mundo sensível ou material ou empírico, e para Platão a filosofia, né, não é deste mundo, né? Ou é transcendente para ele. Então, quando ele faz isso, ele está se referindo a outro mundo, conhecimento por meio da ideia, né, do outro mundo, da teoria das ideias, do mundo das formas. Então vamos lá. Sabendo aí pouco sobre essa distinção entre Platão e Aristóteles, o pensamento filosófico nasceu no momento em que o homem teve clara noção de sua finitude e de sua contingência.
como ser moral e biologicamente imperfeito quando se problematizou a si mesmo como os mais agudos e dilacerantes problemas, né? O homem problematiza sua condição existencial também, né? Então, ó, com relação a esse assunto, analise as proposições a seguir. A gente está vendo aí o 23, tá bom? E vamos ver aqui o primeiro. A fonte criadora dos sentimentos do pensar filosófico é uma fantasia humana? Não, aí você já para, né? A fonte criadora dos sentidos do pensar filosófico tem a ver com a razão, tem a ver com o senso crítico, né? Tem a ver com o saber pelo todo, né? A totalidade. Ele é sistemático, então não é uma fantasia humana. Então, o primeiro está errado, né? Sobra aí o letra D, o B e o 2 e o A. A, B e D, tá bom? A, B e D. Então vamos ver aqui. A gênese da filosofia se encontra no simples sentimento de curiosidade e admiração? Não, não é no simples sentimento de curiosidade e admiração. O homem queria saber a totalidade, né? Os filósofos buscavam compreender o que é essa physis, o que é essa totalidade. Então, primeiro que não é um sentimento simples, é um sentimento extremamente forte. E essa admiração é pelo todo, né? Então é bem complexa. O 2 está aí muito incorreto nesse aspecto, né? Está muito simplório. Então fica o segundo errado e só pode ser então a letra D, basicamente, né? O 3, a exigência de clareza e de livre crítica é própria do percurso filosófico? Sim, ó. Sempre criticando, sempre indagando, sempre perguntando e descobrindo novos caminhos para superar o pensamento. O pensamento está sempre se superando na filosofia. O 4, o anseio de conhecer, inerente à natureza do homem? Sim. Conduzir ao pensamento filosófico? Sim. Que é a forma mais nobre e profunda do pensamento humano. Tanto é que é considerado que é a busca pela sabedoria, o amor pela sabedoria, como o maior alto grau do conhecimento humano, a própria filosofia na antiguidade. E aí o quinto, né? O surgimento da filosofia teve origem quando alguns gregos, movidos de admiração e espanto com a realidade e insatisfeitos com as explicações herdadas da tradição, ou seja, do mito, começaram a levantar questões e buscar novas respostas. O mito coexiste com a filosofia, no entanto, a filosofia cria novas perguntas, né? Quer saber o que é o mundo no próprio mundo e não fora do mundo, que é o que o mito explica, né? As razões de explicação do mito são narrativas, né? O mito é uma narrativa e ele é explicado fora do mundo. Então tá aí, né? A letra D como correta, tá? Vamos a mais uma questão, a questão 24. Sobre o pensamento filosófico, analise o texto a seguir. Que representa a filosofia? É uma das raras possibilidades de existência criadora, né? Porque o pensamento está sempre procurando se superar, então ele vai sempre criando. Seu dever inicial é tornar as coisas mais refletidas. Olha aí, característica da filosofia, do pensamento filosófico, mais profundas, né? Então ele vai dizer, coloque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Muito cuidado com esse tipo de questão, tá certo? Então veja só, o pensar filosófico, tá? Segundo aqui, tá bom? O pensar filosófico busca a verdade nas diversas significações do ser verdadeiro. Busca e possui o significado e a substância da verdade única. Vê só, a verdade única, né? Será que isso está correto? A filosofia não tem uma verdade única, né? Ele não pode ter uma verdade única. Quem tem a verdade única? O mito, a religião. Então a filosofia, ela não tem essa substância da verdade única, tá bom? Então essa primeira afirmativa, ela tá falsa. Então a gente pode pegar aqui, ó, começar a ver, né? Fica entre a C e a D e a A. C, D ou A, né? C, D ou A. Então vamos ver aí. Será que decide aqui com a próxima, né? Porque a letra C, a próxima está dando como verdadeira, né? A próxima na A está falsa e a próxima na D está falsa. Sempre faça essa estratégia, né? Nesse tipo de questão, mas procure responder e ler com muita atenção para não cair nela. O pensamento filosófico se distingue do conhecimento científico pela sua dimensão de profundidade e radicalidade? Sim, tá? O conhecimento filosófico ele tem que ser radical, mas não é radical no sentido negativo, é porque ele busca a raiz das coisas. Ele não faz uma mera descrição, ele busca a essência das coisas. O conhecimento filosófico antigo ele busca o que? A essência das coisas. A ciência ela não consegue buscar a essência das coisas, ela consegue descrever as coisas, ela consegue descrever os fenômenos.
Essa é uma das críticas, por exemplo, do filósofo David Hume, do filósofo Kant, tá? Do Karl Popper, tá bom? Então, aí a gente já chega na resposta, né? Que seria aqui a letra C, né? Porque tanto a A traz com duas falsas, a proposição 1 e a proposição e a segunda, né? E a letra D, que é falsa também, sobra aí a letra C, né? E aí eu deixo vocês, tá certo? Com essa bateria de questões, tá bom? Vocês com certeza já têm aí um certo domínio desse assunto. E quando for na próxima bateria de questões da gente de filosofia, eu parto a partir da questão 25. Valeu? Foi um prazer. Até a próxima bateria de questões. Eu sou o professor Tiago Licarião, seu professor de filosofia. Até logo.